não ocorre essa situação dele ser pego de surpresa. É. Depois, como testemunha, de repente virei acusado e agora o que eu disse vai me prejudicar. Não, são tomadas as cautelas necessárias para que isso não aconteça. Então, se ele depois da sindicância, quando a sindicância se transforma em PAD, vocês retiram o depoimento dele. Para aquelas situações que, às vezes, a sindicância é justamente para investigar Autoria. alguma autoria. Ah, sim. Aí vocês ouvem ele como testemunha, mas depois percebe que, na verdade, ele foi o autor. Ah, sim, sim. Isso acontece com frequência. Também tem situação que já sabe de antemão, de qualquer jeito a gente sempre faz essa cautela. Sim. É. Claro. Está focada não depor questões que podem prejudicar a família. Perfeito. Se você tem certeza que ele é o sindicado, que a autoria tudo leva a crer que foi dele, você já alerta ele que ele está ali como investigado. Agora, às vezes, o que você está me dizendo é que às vezes não sabe, né? Às vezes isso é muito comum. Você tem o fato, mas não tem a certeza da autoria, você ouve como testemunha e depois ele se transforma em acusado, tá? Isso é muito comum, tá? Nesses casos, é muito interessante essa questão do desentranhamento, de desentranhar é uma providência bastante condizente com o devido processo legal, com certeza, tá? Agora, se você tem certeza que ele é investigado, deixa isso bem claro para ele. Tá? E se ele comparecer, olha, eu não quero falar sobre esse assunto, só, né? Enfim, tá? Só falo na presença do meu advogado, né? Enfim, tá perfeito porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo em função do princípio da ampla defesa, tá? O acusado no Brasil pode no Brasil pode mentir à vontade, né? Você pode mentir, o interrogado no processo penal, o acusado no PAD pode mentir sem problemas, porque é ampla defesa, tá? Nos Estados Unidos não, né? Nos Estados Unidos é crime, é perjúrio, né? Aqui você tem o crime de falso testemunho. Você não pode testemunhar. Se for intimado numa comissão de PAD e mentir como testemunha, é crime. Agora, como um investigado, não. Como investigado, você fala, não fiz isso, não fui eu, né? Tá? Bom, então, ao final, você converte a sindicância investigativa em punitiva, você opina pela instauração do PAD, ou você sugere o arquivamento, né? A comissão de sindicância fala, não, é caso de converter em sindicância punitiva, naquelas organizações que existe essa figura, né? Ou aqui na Câmara, eu não converto em sindicância, eu opino pela abertura do PAD, ou eu sugiro o arquivamento. Tem essas três hipóteses, tá bom? E essas três hipóteses estão expressamente previstas aqui no artigo 33, né? Artigo 33... desculpa, duas hipóteses só, né? Porque aqui não tem sindicância punitiva, mas artigo 33 do ato, né? Do ato 12. A comissão de sindicância fará seu relatório não vinculativo, tá? Não é vinculativo, sugerindo à mesa diretora da Câmara de Campinas arquivamento do feito, caso a comissão de sindicância investigativa conclua que o fato narrado não configura infração disciplinar, ou que não há indícios suficientes de autoria, instauração de processo administrativo disciplinar, ou instauração de processo administrativo disciplinar, caso a comissão de sindicância conclua pela existência de indícios de materialidade e de autoria, tá? É interessante aqui o não vinculativo, né? Então vai um pouco contra aquela decisão que eu falei para vocês do TRF. Quer dizer, não vinculativo significa o quê? Se a comissão de sindicância apresenta o relatório para a mesa da Câmara, sugerindo o arquivamento, e a mesa da Câmara não concorda, como o relatório não é vinculativo, a mesa da Câmara pode encaminhar para outra comissão de sindicância? Não, ela pode mandar abrir o PAD. Ah, sim. Então A comissão faz o relatório pelo arquivamento. tá. A mesa lê esse relatório e fala, não, aqui tem indício de autoria e prova de materialidade. Uhum. Então apoia o relatório e manda abrir o Tá. relatório. Uhum. Isso é uma determina uma Ao contrário também. uhum. A comissão de sindicância entende a ver, a mesa recebe esse relatório e fala, não, aqui não está suficiente, determina o arquivamento. Ah, tá. Veja, aqui existe essa possibilidade. Você viu que vai contra aquela decisão que eu falei para vocês, né? Que no caso de arquivamento de sindicância da comissão de sindicância, só se algum fato novo surgir que eu posso reabrir a sindicância, tá? Então, Nesse caso, não reabre a sindicância. determina a abertura do PAD. A sindicância só se encerra
Ah, tá. Uhum. O que acontece é que a comissão apura, recolhe as informações e elabora um relatório. Uhum. Esse relatório ele pode ser acolhido pela mesa ou não. E nesse caso a mesa vai fazer um relatório próprio e mandar para o INPAD. Ou fazer um relatório próprio. Mas isso é relativamente comum acontecer, não? Ou... Eu tenho recordação de um caso que a comissão de sindicância recomendou a abertura do processo disciplinar e a mesa entendeu pelo arquivamento. Tá. Me recordo de um caso. Uhum. Eu tenho um pouco de dúvida a respeito da legalidade desse procedimento, tá? Como eu falei para vocês, eu sou mais pelaquela decisão do TRF que da primeira região, né? Que veja, mas não é pacífico esse entendimento, tá? Era. Sim, não é exatamente o caso, com certeza. Mas assim, quando eu não concordo com a comissão, quando a autoridade não concorda com a conclusão da sindicância e determina a abertura de um PAD, é como se ela quisesse fazer uma... Seria muito próximo de mandar uma nova sindicância, entendeu? É que eu entendi... Não, na verdade eu entendi o que estão falando, tá certo. É porque, na verdade, como a sindicância não é obrigatória, eu posso determinar a abertura do PAD direto. Tá, tudo bem, tá, entendi, tá perfeito, entendi. Quer dizer, como a sindicância não é obrigatória, assim, eu acho que dá para questionar um pouco aqui, entendeu? Dá para fazer uma questão, mas eu entendo que é diferente realmente. É que assim, eu tenho uma tese que a gente segue e alguns órgãos seguem que existe vinculação, tá? Por quê? Porque a comissão é o princípio do juiz natural, tá? Porque como a comissão é formada né, por lei, é constituída por lei, então ela tem que, a comissão de sindicância tem que atuar de forma também, né, de forma imparcial, né? Então ela teria um poder de ver respeitada a sua decisão pelo arquivamento, tá? Pois é. Aí a mesa, a mesa determinaria diretamente a abertura do PAD. É possível esse entendimento também. Acho que é possível esse entendimento também. Tá? A comissão, durante o processo de sindicância, ela produz determinadas provas. Ela entende que há capitulação, por exemplo, numa infração ou não. A mesa pode aproveitar dessas provas e discordar. Não, concordo com toda essa prova, elemento probatório que você me trouxe aqui, só que eu acho que isso comete tá. Uhum. determinado dispositivo do estatuto. Tá. Perfeito. Aí determina, não volta para a sindicância. Quer dizer, a interpretação que faz aqui, né, não volta para a sindicância, mas determina, manda direto para outra comissão permanente de PAD, né? Aquela indicação, relatório da sindicância ou da comissão, ele é soberano, ele não vai ser mudado, mas a mesa, que ela tem a competência para decidir, é ela que vai decidir. Se ela contrariar, ela vai fazer uma decisão motivada também. Olha, não concordo com a posição da comissão de sindicância, por causa disso, ou mesmo com o PAD. Mas aí ela pode mandar para uma outra comissão de sindicância? Não, né? Ah, tá. Abertura do... Bom, então tem essa... Não se alça os membros da comissão a condição de autoridade superior. Se eles tivessem o poder, não teria necessidade da autoridade superior julgar. Se fosse vinculante, o parecer, o relatório deles não teria necessidade. Tá. Nesse ponto tudo bem. Quando eu vi o não vinculante ali, eu pensei que poderia mandar para uma outra comissão de sindicância ou falar assim, não, investiga direito aí. Não é isso, né? O que aquele acordo do TRF não permitiria, no nosso caso, seria a comissão de sindicância, opinião por arquivamento, a mesa acolheu, arquivou. Amanhã, ou porque mudou a presidência, ou porque mudaram de ideia, reabre aquela sindicância lá. Tá. Isso não seria... Sei, perfeito. Não, perfeito. Só se surgiu um fato novo, né? Tá. Não, perfeito. Muito bem. Bom, então, Oi. Ainda sobre o arquivamento ali, no caso de se concluir pelo arquivamento, não haverá qualquer tipo de anotação no registro funcional do servidor. Não. Tem até norma expressa, né? Isso. Aqui no ato. Aqui. A minha dúvida é o seguinte, aquela questão que se olhar os antecedentes, o fato de ter sido cogitada a sua autoria, mas aí como não teve nenhum registro, isso é considerado como antecedente. Mas já foi aberto 3 sindicâncias que
que ele foi envolvido ali, concluído pelo arquivamento, mas ele já estava lá naquele. Isso é considerado como antecedente? Essa questão de antecedentes é muito delicada, tá? O antecedente, veja, tem gente que acha que você não pode considerar antecedentes para nada. Existe essa teoria, né? Por quê? Ele pode ter sofrido 10 sindicâncias, as 10 por perseguição política. Seria completamente arbitrário você considerar isso como antecedente Na verdade, os antecedentes, nesse caso, levar em consideração expressamente sindicância arquivada como antecedente, aí me parece completamente ilegal, né? Então, assim, os antecedentes, só para deixar claro, os antecedentes eles são levados em conta na hora da dosimetria da pena, para fixar a pena, como no processo criminal. Tá? Então, você não pode levar em conta os antecedentes para determinar a abertura de PAD, não. Claro, deve ter coisa aí, já é a terceira sindicância, vamos abrir o PAD direto aí, não foi ele sim. Não, isso não. Tá? Agora, na questão do agravamento da pena, você colocar expressamente também que já teve uma sindicância, então vou agravar a pena, também seria ilegítimo. Agora, antecedentes envolve tudo. Né? Envolve a conduta dele anterior, a conduta dele como servidor, se ele é uma pessoa recorrentemente que comete falhas, que comete ilícitos, tá? Aí ele vai ser levado na circunstância agravante da pena, na dosimetria que a gente fala, né? Quer dizer, tem suspensão de 1 a 30 dias, vai contribuir para o aumento dos prazos de suspensão, os antecedentes dele ou não. Agora, você levar em consideração, colocar expressamente como motivação a existência de uma sindicância anterior, o cara é ótimo servidor, tá? Ótimo servidor, trabalha bem, assíduo, pontual, respeita os colegas, mas houve uma investigação contra ele sobre algum assunto. Aí ele é condenado por alguma razão em algum PAD, você levar em conta aquela sindicância unicamente como do aumento de pena, aí não. Essa questão de antecedentes é muito delicada. É muito discutida, né? A gente até comentei ontem do princípio da motivação, né? Você usar eventual sindicância arquivada como aumento de pena evidente, aí já complica muito. Aí acho que não tem cabimento, tá? Mesmo porque não vai anotado no prontuário, né? Então pode nem ficar sabendo futuramente que houve aquilo. Bom, a denúncia ou representação, tá? Isso me lembra muito concurso público, né? Concurso para juiz, promotor, eles analisam tudo da pessoa, né? Concurso de delegado, vai gente da Polícia Federal na casa da pessoa, perguntar como é que a pessoa age, né? Isso, veja, se eu tive uma investigação contra mim completamente infundada, quer dizer, será que o Judiciário, o Ministério Público pode usar isso para negar meu provimento? Quer dizer, muito parecido, né? Quer dizer, bom, denúncia ou representação. A promoção de apuração do PAD ou da sindicância independe de denúncia, tá? Independe de denúncia. Então a gente viu que existe o poder-dever de instauração do PAD. Então, o poder público, ao contrário, a administração pública, ao contrário do judiciário, ela não é inerte, né? O princípio da inércia do judiciário vale só para o judiciário. Não existe inércia da jurisdição no poder, na administração pública, né? A administração pública toma conhecimento do fato, ela tem que instaurar. É a competência vinculada dela de instaurar quando ela sabe da irregularidade. Tá? Então ela não depende de denúncia, nada. Assim, não é como o juiz que fica lá parado esperando vir a denúncia para iniciar o processo. Aí sim, em princípio, né, da oficialidade, ele toca o processo para frente. A administração não precisa de denúncia. Tá? Então aqui o ato 12, o artigo 208 da Lei de Campinas e o ato 12, esqueci de colocar o artigo aqui, né, diz expressamente que a autoridade ciente da irregularidade deve promover imediata apuração. Tá?
Então, assim, o servidor, ele tem a obrigação de tomar as providências para apurar. O cidadão não, né? O cidadão, ele pode fazer a denúncia ou não, se ele souber da irregularidade. O cidadão comum, o munícipe. Não tem essa obrigação, ele tem esse direito de fazer a representação. É um direito fundamental garantido pelo artigo 5º da Constituição, inciso 34. Direito de petição, direito de representar contra irregularidade. Se eu fiquei sabendo de um fiscal que recebeu propina, eu posso denunciar. Tá? Agora, eu como munícipe não tenho essa obrigação. O servidor tem. O servidor que fica sabendo de irregularidade tem a obrigação de reportar ao seu superior hierárquico. E se ele for de um órgão de controle, de corregedoria, de controladoria, de atuação disciplinar, ele tem o dever de instaurar o procedimento. Então tem essa diferença. Tá? É muito parecido com a prisão em flagrante, né? Qualquer do povo pode prender qualquer pessoa em flagrante, delito. Né? Mas o policial tem o dever de prender, né? Mas o munícipe pode prender. Enfim, é muito parecida a questão. Tá? Bom, então como eu disse aqui, né? Para o servidor público, a representação, a denúncia, é dever funcional. Para o cidadão, é direito constitucional, não é obrigatório. Bom, agora eu queria falar de um tema muito delicado, que é a denúncia anônima. Tá? Denúncia anônima. Enfim, denúncia anônima é algo muito complicado. Durante muito tempo, realmente, a doutrina de jurisprudência vedou a denúncia anônima. Tá? Durante algum tempo isso aconteceu. Era vedado a denúncia anônima. Tá? Ué, você está denunciando, você tem que assumir a denúncia. Né? Bom, de um tempo considerável para cá, o judiciário passou a aceitar a denúncia anônima. Tá? Passou a aceitar a denúncia anônima. Um dos fundamentos para aceitação da denúncia anônima seria para não aceitar a denúncia anônima, né, seria o artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Tá? Que diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá? Então, eu posso me manifestar de qualquer forma, mas vedado o anonimato. Por quê? Porque se eu atribuo alguma irregularidade a alguém, a honra da pessoa pode ser manchada. E depois, como é livre o pensamento, eu posso atribuir um crime para alguém, mas a honra dela é manchada, depois ela pode propor uma ação de indenização. Ou uma ação penal privada, por injúria, calúnia, difamação. Então ela tem que saber, a vítima tem que saber quem que inventou aquilo sobre ela para poder depois tomar as providências. Por isso que é vedado o anonimato. Tá? É claro que se for jornalista, tem a questão do sigilo da fonte também. Né? Enfim, aí já é uma outra questão. Né? O jornalista não é obrigado a dizer a fonte, a apresentar a fonte. Tá? Mas depois o jornalista assina a matéria e pode ser submetido a uma ação de indenização também por né? Enfim. Agora, esse entendimento foi abrandado. Tá? É claro que a denúncia anônima tem que ser evitada para evitar representações de má-fé, tá? Que prejudiquem injustamente o servidor. Tá? Eu mesmo já fui vítima de uma denúncia anônima, uma pessoa que, me perseguia, tal. E é uma coisa muito desagradável, tá? É uma coisa muito desagradável. Agora, a vedação da denúncia anônima, ela, na verdade, é uma garantia para o próprio serviço público, né? Não é nem só para o servidor, né? Não é nem só para a honra do servidor. Quer dizer, o servidor público tem que ter a sua tranquilidade para trabalhar. Muitas vezes ele exerce poder de polícia, ele multa, ele apreende mercadorias, ele instaura procedimentos disciplinares, investigatórios. Então ele tem que ter a sua tranquilidade para trabalhar, não tem que ficar todo momento achando que vai ser
sujeito a uma denúncia anônima que vai abrir uma sindicância contra ele, uma investigação, tal, né? Então essas são as razões para que a denúncia anônima não seja aceita, tá? O Estatuto Federal tem um dispositivo que é interessante aqui, o 144, tá? Que ele fala o seguinte: artigo 144 da Lei 8.112. Estatuto Federal, não vale para vocês, tá? Só por uma questão de analogia. As denúncias sobre irregularidades serão objetos de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmando a autenticidade. Então, pela lei federal, Estatuto do Servidor Público Federal, que não vale para vocês, vale só para a administração direta federal e autárquica, não cabe denúncia anônima. Está expresso isso na lei. Tá? Né? Por quê? O anonimato, tá, impede depois que o servidor caluniado pleiteie indenização contra aquela pessoa. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho certeza quem denunciou, mas eu não posso propor ação porque eu não tenho prova. Só se eu pedir o vídeo lá da denúncia, né? Depois eu conto para vocês. No café. Tá? Bom, dá um ódio, né? Isso, dá um ódio. Só que você não pode, que providência que você vai tomar? É anônimo. Para evitar denuncismos caluniosos que visem prejudicar desafetos. Mas essa regra não é absoluta. O judiciário acabou abrandando essa regra, mesmo na instância federal. Mesmo com esse dispositivo expresso da lei federal vedando denúncia anônima, esse entendimento foi abrandado. Tá? Então, a gente vê, todo mundo vê, sabe, esses disque denúncia que tem, né? Garantido o anonimato, você pode denunciar, especialmente, sei lá, violência contra a mulher, maltrato contra a criança, tem esses disques da polícia, né? Então, você pode, acabou sendo aceito esse entendimento de que, em alguns casos, a denúncia anônima é permitida, sim, tá? Mas o órgão que recebe a denúncia anônima tem que tomar algumas providências preliminares para evitar que aquilo se transforme numa sindicância investigativa, num procedimento investigativo, cada órgão chama de um jeito, sem nenhuma plausibilidade, sem nenhuma justa causa, sem nenhuma razão de ser. Então, assim, o órgão que recebe a denúncia anônima, em absoluto sigilo, pode ser ouvidoria, pode ser polícia, pode ser corregedoria, em absoluto sigilo, ele tem que tomar algumas providências preliminares investigativas para saber se aquilo tem algum fundamento ou não. Não é simplesmente sair abrindo sindicância investigativa sobre aquilo, ainda que a sindicância investigativa seja sigilosa. Então, um mínimo de providências, sabe? Fazer uma pesquisinha no Google ali, fazer um mínimo de coisa para saber se aquilo tem algum cabimento. Faz uma denúncia contra o cara, mas o cara já morreu? Como assim? Denúncia contra o morto? Né? Depois que ele já morreu? Oi, fala. De maneira não seria encarar como essa autoridade que recebeu a denúncia anônima, ela não estaria exercendo, agindo por provocação, mas de ofício. Então, uma informação que por acaso ela teve acesso e ao adotar essas providências preliminares, ela constata a irregularidade e ela agindo de ofício concedendo a superfície dela. Né? Ah, seria uma justificativa. Quer dizer, ela tá, na verdade, é ela que está agindo de ofício porque ela ficou sabendo. Sim. Sim, sim. Essa é a tese. Essa é a tese. A tese para aceitar a denúncia anônima é justamente daí. Né? Como não tem inércia da administração pública, ela tem que tomar providências quando ela fica sabendo de irregularidade, independe de como ela ficou sabendo da irregularidade. Independentemente de como ela ficou sabendo da irregularidade, ela teria que investigar. Essa é a tese. Tá?
O problema é que tem a outra tese também, né? Que veda o anonimato. Quer dizer, é livre. Você pode se manifestar, denunciar alguém, mas você não pode. Mas é vedado o anonimato. É que essa regra realmente foi abrandada em função disso também. Em função de outros valores, além desse que você falou. Em muitos casos, denúncias graves de violência contra criança, de violência contra mulher, não seriam levadas à frente se não fosse vedado o anonimato. Então, por isso que foi um abrandamento, né, dessa regra. Você não poderia nem fundamentar na denúncia anônima. Seriam os elementos que você coletou. Isso, exatamente. Exatamente. Você não pode fundamentar a abertura de uma sindicância investigativa na denúncia anônima. Exatamente o que você falou. Você recebe a denúncia anônima, colhe outros elementos e determina a abertura da sindicância investigativa. Ou, se for o caso, do PAD direto, né? Se for muito evidente a... Mas é muito comum quando o Ministério Público recebe uma denúncia anônima, ele solicita informações do eventual investigado e junta no pedido de informações e esclarecimentos a denúncia anônima que ele está solicitando as informações até ainda não é um investigado, é uma informação preliminar, mas para ter conhecimento do que foi de forma anônima denunciado. Eu particularmente acho isso Isso tem que ser feito de forma muito sigilosa, né? Eu também acho estranho. Eu acho que, assim, o Ministério Público, quando ele recebe, qualquer órgão de controle, quando recebe, Corregedoria, Ministério Público, Polícia, quando recebe uma denúncia dessa, antes de notificar o investigado, né, ele tem que fazer um mínimo de apuração para saber se aquilo tem alguma plausibilidade, antes de tomar qualquer iniciativa. Porque a chance de denúncia anônima ser falsa é muito grande. Tá? Estou dizendo especificamente em relação a servidores, né? Quer dizer, muito grande não. Pode ser falso. Enfim. Como no meu caso foi falso, eu estou revoltado. Uhum. Quem acaba tendo que dar as informações é você mesmo sobre uma denúncia anônima contra você. Isso, exatamente. Exatamente. É uma coisa que, no meu caso, foi muito bem conduzido por colegas meus. A questão, tá? Agora, existem outros casos em que é mal conduzido, todo mundo fica sabendo. Eu recebi, uma vez, a gente recebeu, estava na Secretaria da Saúde na época, a gente recebeu uma denúncia contra o próprio secretário, chefe de gabinete. É que, bom, político já está acostumado, né? Já todo xingado diariamente. Enfim, mas uma pessoa que era até de um conselho municipal da saúde, integrante de um conselho municipal da saúde, que apresentou uma denúncia, um jornal, xingando mesmo, né, o secretário e o chefe de gabinete, e aquilo acabou todo mundo sabendo, né? Porque a gente foi oficiado sem nenhum tipo de sigilo, enfim, tá? Então, agora, para um servidor, isso pode realmente acarretar danos morais graves, né, para a pessoa, né? Não, e vira, como você falou, Um denuncismo. Denuncismo. Isso. faz uma denúncia anônima e Exatamente. Tem que ser muito bem cuidado. Por isso que o órgão de corregedoria, de polícia, que recebe a denúncia anônima, tem que tomar muito cuidado na apuração. Tem que tratar com... não é uma questão fácil, né? Não é uma questão fácil. É difícil dar uma resposta pronta para uma questão dessa, né? Uma questão difícil não dá para dar uma resposta fácil. Então, tem os servidores que ocupam esses cargos de corregedoria, de polícia, que atende denúncia anônima, tem que ser uma pessoa muito diligente, muito cuidadosa. Tá? Agora, por outro lado, também não dá para ignorar completamente, né? Porque senão vários casos não seriam resolvidos sem a denúncia anônima também. Tá? Então, não é isso que o judiciário acabou abrandando. No começo era completamente vedado a denúncia anônima. Agora, a gente percebeu, né, os órgãos de controle perceberam que isso pode ser, inclusive,
uma providência importante, né, para evitar danos ao patrimônio público, para evitar violências contra cidadão, contra, né, contra a mulher, contra crianças, contra pessoas em geral, né? Então isso acabou sendo abrandado, tá? Mas essas medidas têm que ser assim informais, tomar muito cuidado, sempre com prudência, sempre com discrição, tá? Para não prejudicar a imagem dos denunciados, tá? Que podem ser inocentes, tá? E etc. Tá bom? Bom, pessoal, são 10h15, né? É isso? Fazer o intervalinho? Fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu só responder um negócio, peraí, fica aí. Não, é organização criminosa, veja bem. Tudo bem? Desculpa, fala. Sobre essa questão da denúncia anônima, tem dois aspectos que eu estava pensando agora, que pode ser relevante, que é a questão primeiro da figura do, literalmente, assoprador de apito do whistleblower. Do quê? Da proteção ao whistleblower, que tem na linha de corrupção e no combate ao crime organizado. Que é aquela pessoa que, em infrações de menor potencial, elas não aparecem muito, mas, por exemplo, no caso, sei lá, da máfia do ISS, da merenda, ou de cobrança de propina em licitações, algumas vezes é alguma pessoa informante que aparece, que é a figura central, Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá? como aquele que agencia todo o esquema e aí fica estressado com aquilo que resolve, eu vou denunciar. Aí tem um acervo de documentos, aí vou lá. Só que para a própria segurança dele, ele quer ficar em anonimato, para evitar que ele se exponha por risco de vida da família dele. E aí ele quer denunciar mais sobre essa condição de anonimato, não só para o MP, mas vamos supor que ele queira começar a partir de dentro. Então, acho que essa figura da denúncia anônima é até mesmo problemática para o whistleblower, para o assoprador de apito. Não sei se no município de São Paulo tem alguma regulamentação ou alguma proteção